Amados irmãos, a paz do Senhor, que é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, na congregação Jardim Santa Marta do Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula desse quarto trimestre e último trimestre da lição de adultos da CPAD. Estamos estudando esse trimestre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo gentios para a Igreja de Cristo, e hoje a lição de número 7, Paulo, o plantador de igrejas. O texto diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:6. Verdade prática: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios 3, do versículo 6 ao 9, Atos 13, de 1 a 3, Atos 16, de 1 a 5, e o versículo 9 e o versículo 10. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, pois sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Agora, Atos 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Sireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 16, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que esse fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. O objetivo geral do autor da lição é motivar a igreja local para plantar mais igrejas, e os objetivos específicos de cada ponto. O primeiro ponto, mostrar que Paulo foi um desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. E 3, pontuar característica de um plantador de igrejas. Então vamos aqui à introdução dessa lição, que diz: nessa lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão, e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo, onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. O que é um plantador de igreja? Aquela pessoa que começa um trabalho novo, né? Foi o que aconteceu com Paulo. Deus havia o chamado para pregar para os gentios. Nós vamos ver aqui durante a lição que a base foi Antioquia. Nós vimos nas lições passadas, especialmente na lição passada, como Paulo foi guiado pelo Espírito, na outra lição anterior também. Paulo, depois se converte no caminho da Damasco, prega ali um pouco, vai a Jerusalém, não fica ali, vai para o deserto da Arábia, aprende ali com o próprio Senhor. Então depois ele volta a Jerusalém. Estando em Jerusalém, o Espírito fala com ele, segundo Atos 22, né, ele relata isso, para que ele saísse de Jerusalém. Então ele volta para Tarso, fica lá um tempo. Depois Barnabé chama ele para Antioquia, ali eles discipulam a igreja de Antioquia, e depois de um tempo aquela igreja, pela primeira vez, os discípulos de Cristo foram chamados cristãos ou pequenos cristos, e depois ali atua na igreja de Antioquia, como lemos agora no texto bíblico em classe. Deus separa ele e Barnabé para essa obra chamada, e nós vimos na lição passada viagem missionária feita por ele e Barnabé, e depois uma outra viagem feita com Timóteo e com Silas. Então nós vamos ver isso,
em cada lugar onde ele plantou a igreja, e como é o desafio atual para nós continuarmos esse mesmo trabalho, é um trabalho similar ao que o apóstolo São Paulo fez. Então, o primeiro ponto é Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. Primeiro subtópico, Paulo, o desbravador. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho com preeminência entre os pagãos. Entendendo que pagãos são aqueles que não tinham a fé cristã. São pessoas que não aceitaram a Jesus. Entre aqueles não eram nem judeus, porque os judeus, ele pregou para os judeus também, e o Pedro pregou para os judeus, outros apóstolos. Mas pagãos são aqueles que nem tinham a fé judia e nem a fé cristã, ainda não haviam aceitado, não eram judeus que haviam aceitado. São pessoas de outras nações que tinham outros deuses, outra maneira de pensar. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem implantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como apóstolos gentios. Essa é uma realidade. Eu creio, do meu ponto de vista, que ele foi o maior missionário que a Terra já viu. Ele fez em pouco tempo algo que hoje até é um pouco difícil fazer, mesmo tendo muito menos recursos do que temos hoje. Que recursos hoje? Nós temos mídia para deslocamento dos missionários, algum lugar pode ir de avião, outros lugares de trem. Então, há muita possibilidade. E Paulo tinha que andar a cavalo quando era perto, tinha que pegar os navios daquela época, que eram navios muito mais lentos, né, em viagem, demorar muitos meses para chegar a outro lugar. Mas ele trabalhou de uma forma árdua, como diz aqui o próprio título desse ponto, né? Desbravador sobre uma gloriosa obrigação, que nós vamos ver aqui no segundo subtópico, né? Sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho, das boas novas. Esse texto aqui é bastantíssimo interessante. Eu vou ler para você, que está em Romanos 15, versículo de número 20. Preste bem atenção, isso é Paulo falando quando ele escreveu a carta aos Romanos. E desta maneira me esforcei, Paulo falando para eles, por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Hoje nós temos uma agência missionária chamada Kairos, que prepara obreiros para pregar o evangelho em outros países, missão transculturais e também dentro do Brasil. E esse é o lema da Kairos, pregar, Romanos 15, 20, pregar o evangelho onde não foi pregado ainda. Paulo estava preocupado em chegar no lugar onde havia já o evangelho. Se ele chegasse lá, ele continuava, lógico, ele não ia desprezar aquelas pessoas. Mas ele procurou abrir igrejas onde ninguém nunca havia ouvido falar de Jesus. Então, ele foi um desbravador, alguém que começou, que é um desbravador, né? Aquela pessoa que começa um trabalho, uma obra, alguma coisa, onde não há ninguém, onde precisa trabalhar tudo. E foi assim que ele fez. Ele foi chegando numa cidade. O que tinha nessa cidade, seja ela qual for? Normalmente, uma sinagoga judaica. Os judeus se espalharam pelo mundo todo e havia sinagogas praticamente em todos os lugares. Ele ia nessa sinagoga, pregava para os judeus o evangelho. Normalmente eles não aceitavam. E aí Paulo saía dali, ia pregar para os gentios daquela cidade. Havia quase sempre uma receptividade, pessoas atentas a pelo menos ouvir Paulo. E aí então, quando alguém se convertia, ele ali começava um trabalho. Normalmente os trabalhos daquela época não se construíam templos. Depois, mais tarde, sim, foi feito os salões, eram na casa das próprias pessoas que abriam. Por exemplo, chega lá, quando ele passa a Macedônia e vai a Filipos, ele prega a Lídia e ela constrange para que receba em sua casa. O carcereiro foi recebido em sua casa. E assim tem muitos exemplos. A Bíblia fala de algumas, Paulo quando faz alguma ação, a igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de ciclano. Então era aberto as igrejas nas casas. E ali Paulo fazia,
viajava, ia para a cidade, depois ele passava na volta da viagem, vendo como estavam as igrejas, instituía obreiros locais, Timóteo, Tito, Epafrodito e outros mais que a Bíblia cita, que ali então começavam, pastoreavam essas igrejas. Vamos agora para uma gloriosa obrigação, subtópico 2. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia temos a expressão: eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Efésios 3:1. Seu compromisso com os gentios está afirmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levaram em conta esse compromisso com Cristo, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios 9,16 está lá no nosso texto bíblico em classe. Assim, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus, e essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Então, era uma obrigação. Pastor, então eu tenho que pregar o Evangelho hoje por obrigação. Eu sou obrigado a fazer? De certa forma, sim, meu amado irmão. Cristo não nos salvou para ficarmos fechados entre quatro paredes, cantando, louvando. Houve uma missionária, eu li isso no livro há muito tempo atrás, que ela teve um sonho. E esse sonho, ela via um grande abismo e pessoas cegas caminhando para esse abismo. E na beira desse abismo, desse precipício, para que as pessoas não caíssem, porque estavam cegas, não estavam enxergando, então elas iam caminhando na direção dele e caíam. Haviam pessoas, mas em um espaço muito grande entre um e o outro, evitando que essas pessoas caíssem. Entre uma pessoa e outra, muitos caíram. E ali perto havia um grupo de pessoas, ou vários grupos de pessoas, fazendo flores artificiais. E ali aquelas pessoas fazendo aquelas flores, quando ouviam um grito terrível de uma pessoa caindo, elas se despertavam assim, acho que eu vou ler ali, fazer alguma coisa, mas aquele que estava ali liderando entre essas pessoas a fazer as flores, dizia: não, fica aqui que a sua obrigação é essa. E ela acordou. Então o cara entendeu, muitas vezes a igreja, ela se reúne, lógico, ela tem programações lícitas, tudo certo, tudo bonito, temos que fazer mesmo, temos o dia de oração, cultuamos a Deus e pregamos a palavra. Muitas vezes pessoas não crentes também estão lá, mas os pecadores estão fora da igreja e precisam ser buscados, ser evangelizados. Então, essa é a ideia dele. Muitos estão indo para o inferno porque não há quem pregue a palavra para eles. Paulo tinha como obrigação, ele diz lá no ponto 16, ai de mim se não pregar o evangelho. Então ele tinha que pregar para os gentios, essa foi a chamada dele. Mas pastor, essa é a chamada de Paulo. Sim, meu irmão, olha só. Eu serei um missionário transcultural, ou até um missionário dentro da minha nação, se Deus me chamar, se Deus me escolher, se eu ouvir a voz de Deus, poderei sim ser. Mas se Deus não tem esse propósito comigo, eu ainda tenho um propósito de evangelizar. Então eu preciso evangelizar primeiro, dentro da minha própria família, aqueles que não são cristãos. Eu evangelizo falando e evangelizo dando grande exemplo como cristão. Segundo ponto, evangelizar o meu bairro, meus vizinhos que estão ao redor, evangelizar meus colegas de quem estuda, os colegas de escola, colega de trabalho. Ah, pastor, então não, o professor está dando aula, eu vou levantar minha mão e pedir, quero licença porque eu preciso evangelizar. Não, você não vai evangelizar na hora que o professor está dando aula. Você vai evangelizar nos intervalos. Às vezes a gente para conversar de tantos assuntos, futebol, televisão, divertimento, e às vezes não fala de Jesus para ninguém. É assim mesmo a mesma coisa do trabalho, não vamos parar no meio do trabalho para evangelizar. Mas, em algum momento, ali do almoço, que as pessoas, algumas empresas almoçam junto num refeitório, algum lugar, sempre haverá a possibilidade de evangelizar e também outras pessoas nos evangelismos que a igreja organizar. Então, ai de mim se não pregar o evangelho, é obrigação. E ele dizia que no final, Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus, essa ousadia e coragem recebendo diretamente do Espírito Santo.
Porque você não vai evangelizar sozinho. Pastor, mas aí eu vou falar e as pessoas não vão ouvir. Paulo também pregou, muitos não ouviram. E os outros apóstolos também pregaram, muitos ouviram. Cristo pregou e muitos não ouviram. Você não tem que ver o resultado do teu ministério evangelístico, vamos dizer assim, a tua pregação, nos que tantos quantos ouviram. Porque eu preciso pregar o evangelho. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que fazer a minha parte. Talvez uma palavra falada hoje vai dar efeito daqui a algum tempo. Quando alguém aceita Cristo, normalmente alguém já evangelizou ela antes e num dia, ali, tudo aquilo que ela ouviu, mais aquilo que alguém falou naquele momento, o Espírito tocou no seu coração e ele aceitou Jesus. Então, não, eu preguei, fiz um apelo e fulano aceitou Jesus. Então eu ganhei ele para Jesus. Você pode ter até sentido, mas você ganhou ele para Jesus naquele momento, você pregou para ele e fez o apelo, mas dentro do teu coração dele já havia muitas outras palavras que alguém falou. Então, tudo que você falar, pregar, falar de Jesus para alguém, nunca será em vão. Será importante para que as pessoas, então, aceitem a Cristo como Salvador. E vamos para o terceiro subtópico deste ponto 1, que é a plantação de igreja, uma parceria. Nós vimos Paulo de Bravador, uma gloriosa obrigação e agora uma parceria. A plantação da igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. Nós, os seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios. Está aqui no texto, não preciso nem abrir a Bíblia, que está aqui, certo? 6 a 9. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, pastor lavoura de Deus e edifício de Deus. Foi o que eu acabei de falar. Eu conheço, por exemplo, vou dar um exemplo para o irmão entender. Eu conheço uma pessoa, seja meu parente, vizinho, colega de trabalho, ou até dentro de um ônibus, que eu dou um folheto, algum lugar. Então, eu plantei, falei com ele de Jesus, plantei. Alguém que tem talvez uma intimidade com ele, um parente dele, alguém, um amigo cristão, porque talvez eu fale para uma pessoa, por exemplo, se eu entregar um folheto dentro do ônibus, aquela pessoa se interessar a ler, ali eu plantei alguma coisa no coração dele. Mas eu talvez nunca mais veja essa pessoa na vida. Então vem outro e rega. Ou seja, continua ali falando de Jesus e fazendo com que aquela semente que eu estou naquele coração possa germinar. Vem Deus e dá o crescimento. Então aquela pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo, convence do pecado, da justiça e do juízo, e aquela pessoa então vai adiante. E veja bem, meu amado irmão, chegando uma para Jesus, depois muitas serão ganhas. Há um exemplo dado, a igreja americana fizeram um grande esforço, gastaram milhões de dólares para fazer uma cruzada evangelística. E ao final dessa cruzada, apenas uma pessoa aceitou Jesus como Salvador. Então, a princípio parece desperdício de dinheiro. Perdemos tempo, dinheiro, gastamos, nunca seria. Porque a semente foi lançada, mesmo aqueles que não aceitaram naquela hora, mas ouviram a palavra, futuramente podem ter aceitado. Mas aquela única pessoa que aceitou, o nome dele era Billy Graham, que se tornou o maior evangelista, o maior ganhador de almas do século XX. Então, meu amado irmão, Deus é que faz a obra como Ele quer. Então, eu ganho uma alma para Jesus hoje, e amanhã essa alma vai virar um pastor, vai virar um missionário, enfim, vai trabalhar para Deus. E aí, Deus está fazendo. E aquela vai ganhar outras. Então, não é só que eu ganhei uma alma. Eu ganhei uma alma, mas aquela ganhou 1.000 e dentro daqueles 1.000 que ele ganhou, ganhou mais 1.000 cada um. Então, o Evangelho vai sendo propagado. É isso que Paulo fazia. É isso que Paulo pregava. Nós somos os seus cooperadores e a igreja é lavoura, o edifício de Deus. Nós cooperamos com Deus. Como que eu coopero com Deus? Eu fazendo aquilo que Deus me chamou, pregando a palavra. Deixa Deus agir. Deus me direciona aquilo que eu tenho que falar, Deus me direciona o momento que eu tenho que fazer o apelo, Deus me direciona todas essas situações, e aí, por fim, o Espírito convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É Deus que está fazendo a obra.
mas é uma parceria, como diz o início desse ponto, homem e Deus. Deus sempre vai querer ganhar almas, Deus sempre vai querer que o seu reino cresça. O outro lado da parceria que precisa funcionar, e o outro lado da parceria sou eu, que tem que ouvir a voz de Deus, atender a voz de Deus, cumprir a voz de Deus e fazer aquilo que Ele quer que faça através de mim. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso. Mas quem faz germinar, frutificar, crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igrejas. Sempre na direção do Espírito Santo, como estudamos na semana passada, meu amado irmão. Não é aquilo que nós queremos. Puxa, eu gostaria tanto que fosse desse jeito. Mas Deus não quer que seja desse jeito. Deus quer que seja de outra maneira. Então será de outra maneira. Paulo, ele tinha um propósito, sempre que ele ia num lugar, montava uma igreja, ficava pouco tempo ali, depois ele ia para outro lugar e assim. Mas ele relata, se eu não me engano, no capítulo 18 ou 19 de Atos Apóstolos, acho que é 18, que ele chega a Corinto e uma porta se abre. Então ele passou 1 ano e meio em Corinto. Não era esse o modo que ele trabalhava, mas uma porta se abriu. Ele foi na direção do Espírito Santo, passou 1 ano e meio evangelizando em Corinto, e ali surgiu uma igreja abençoada. As 2 maiores cartas que Paulo escreve são a igreja em Corinto, a primeira e a segunda carta, com rico ensinamento de vários pontos que hoje nós, da igreja do século XXI, continuamos lendo e aprendendo, inclusive para a Santa Ceia do Senhor, como está em 1 Coríntios capítulo 11. O capítulo, 2 capítulos sobre a direção do Espírito Santo, sobre o batismo com o Espírito Santo, capítulo 12 e 14, um capítulo sobre o amor sensacional, capítulo 13, um capítulo sobre a ressurreição, capítulo 15, tudo isso em 1 Coríntios, fora os outros ensinamentos que a gente aprende nessas cartas. Ele ficou ali 1 ano e meio porque o Espírito direcionou ele para ele. Então, como eu vou fazer? Qual é a minha estratégia? A minha estratégia é a estratégia do Espírito Santo. Onde ele me mandar, o que ele me mandar fazer, do jeito que ele quiser, e aí Deus vai agindo nas vidas. O grande chamado pai das missões modernas, Guilherme Carey, ele foi para a Índia, contra tudo e contra todos. Ninguém queria apoiar ele, mas ele foi, conseguiu um pequeno apoio e foi. Ele passou 7 anos na Índia para ganhar a primeira alma para Jesus. E depois o trabalho se expandiu de uma forma tremenda. O trabalho que ele fez na Índia é maravilhoso. E depois surgiram outros missionários após ele, para outros países, e aí a coisa andou. Guilherme Carey ficasse assim, ganhei 1 ano, ganhei nenhuma para Jesus. 2º ano, vou embora para a Inglaterra de novo e vou abandonar isso aí, porque isso não é de Deus, não. Não, ele esperou pacientemente Deus fazer a obra. E é assim que tem que ser em nossas vidas. Os irmãos sabem, sempre são 2 vídeos, né? Então agora vamos terminar esse primeiro vídeo, que estudamos a introdução e o ponto 1. E no segundo vídeo vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão.